Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. E aconteceu que, ao despertar da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 homens junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram umas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, algumas lições a gente poderia tirar. Primeiro, a questão da mudança de vida que Jesus fez na vida daqueles homens. Algumas pessoas olham para esse texto como sendo a coisa principal. Quando ele dizia: agora em diante vocês não serão mais pescadores de peixe, mas pescadores de homem. Jesus muda a vida dele. Jesus muda os nossos valores, Jesus muda a nossa maneira de ser e de pensar quando ele entra na nossa vida. Mas eu quero pensar aqui nesse tema, a vitória que Deus nos dá nas nossas derrotas ou nas derrotas, pensando de que aqueles problemas que a gente enfrenta e de que na hora a gente não entende, de que na hora a gente fica super triste, fica chateado. Algumas pessoas chegam até a ficar magoados com Deus, algumas pessoas chegam a reclamar de Deus e alguns chegam até a botar a culpa em Deus por aquilo que está passando. E nós sabemos, na verdade, que o ser humano, todo ser humano, ele tem por excelência uma coisa que é achar um culpado para o seu problema, para o seu erro, não é verdade? Ele tem que achar um culpado. E às vezes isso não resolve, ou melhor, na maioria das vezes não resolve. Se você achar o culpado, não vai resolver o seu problema. Mas aquilo parece que traz um alívio para a vida das pessoas. Eu estava me lembrando aqui de que quando aconteceu uma coisa muito trágica na minha vida, e hoje quando eu olho para aquilo, quer dizer, dias depois eu comecei a entender o momento que eu passei. Aí eu me lembro do quanto Deus usou aquilo para me dar trazer um novo momento para a minha vida. Eu estou no ministério já, sou pastor já ordenado há 12 anos, fiz 12 anos de pastor agora em dezembro, mas desde 97 foi a minha primeira experiência no ministério, dirigindo uma congregação da nossa igreja lá na cidade de Areis, próximo a Goianinha, algumas pessoas devem conhecer. Ali tivemos uma experiência, depois voltamos para a igreja, e no ano 2000 começamos a dirigir a igreja, e 2 anos depois eu fui ordenado pastor. Mas eu sou de uma família, meu pai hoje não, já é aposentado, mas era comerciante lá em Goianinha, e a gente envolvido no comércio. Eu trabalhei durante muito tempo nisso, eu trabalhava no ramo de madeira, trabalhava com serraria, fabricando portas, janelas, e trabalhei nisso durante quase 20 anos da minha vida. Economicamente, foi isso que foi a minha vida econômica nesse período. Mas aí quando a gente começou a atender o chamado de Deus na vida ministerial, e nós começamos a trabalhar nisso, então teve uma época que eu era pastor da igreja, eu já era diretor executivo da convenção do estado e eu continuava empresário. E eu ouvia Deus falando assim: você precisa largar esse negócio, você precisa se dedicar só ao ministério, larga isso, deixa isso. E eu ficava pensando nas pessoas, nos funcionários, e aquela situação, e eu não sabia como sair. Sabe quando você está num negócio, você às vezes não sabe como sair? E eu pedi a Deus que me ajudasse. Senhor, tudo bem, eu entendo a sua ordem, eu entendo o seu chamado, eu entendo que eu preciso me dedicar a isso, mas eu não sei como sair desse negócio. E aí, meus irmãos, numa manhã, melhor, numa madrugada do dia 7 de novembro de 2008, a serraria incendiou. Literalmente.
eu fui acordado pela polícia, porque eu tinha uns funcionários que dormiam no local de trabalho, e ele acordou com o fogo na serraria. Eles tinham um alojamento assim do lado. Ele acordou com aquele fogo, ele saiu em disparada, correndo lá para casa para me avisar. E a polícia, na madrugada, isso era 2 e pouco da manhã, viu o camarada correndo no meio da rua, pegou ele, né? Disse, não, eu trabalho na serraria, estou indo avisar porque está pegando fogo. Aí disse quem era, disse, tudo bem, pode deixar, eu sei onde é, eu vou lá avisar, volto para lá. E eles foram me avisar, a gente foi lá. Quando eu chego de madrugada, que eu olho aquele negócio, aí eu entendi. Eu disse, aí eu orei assim, digo, Senhor, não deixe queimar a casa dos vizinhos não, que eles são inocentes. Deixe queimar a serraria, pode queimar, Senhor, mas não deixe queimar a casa dos inocentes não. E aí a gente ligou para o corpo de bombeiro, e aí você sabe, não é? É demorado, né? E aí graças a Deus que lá a usina tem uns caminhões de apagar fogo de cana de açúcar. E cana quando pega fogo é fácil pegar fogo, né? E são uns caminhões grandes, uns tanques grandes, eles têm um jato d'água que joga água com 50 metros de distância. Mas a gente pediu, eles não iam atender. Aí depois resolveram atender, Deus moveu lá e chegaram 2 caminhões e apagaram o fogo. Bom, queimou tudo, graças a Deus. Foi a melhor coisa da minha vida, eu digo. Mas naquela madrugada eu passei assim uns momentos angustiantes, pensando, conversando com Deus sobre aquilo. E pensando naquilo que tinha acontecido. Mas eu disse, Senhor, não vou mais mexer com esse negócio. Não vou mais recuperar essas coisas. E vou, de fato, viver para o ministério, para o Senhor. Meus irmãos, muitas vezes, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, assim, em alguma situação, e aí a gente fica, às vezes, sem saber, ou sem entender como tomar uma decisão, como fazer uma coisa, e a gente, às vezes, fica meio perdido nessa situação. Então, só basta pedir a ajuda de Deus. Como Ele vai fazer, a gente, às vezes, não sabe. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz aos Romanos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus ela não é incômoda, ela não é errada, ela não é ruim. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu, de fato, meus irmãos, foi assim meio complicado, os prejuízos financeiros, essa coisa, mas nada disso foi comparado à paz do meu coração, de agora poder viver e poder seguir a minha vida ministerial sem mais me preocupar com coisas no sentido econômico, do comércio, coisas assim. O propósito de Deus para a nossa vida é que a gente viva uma vida de vitória. E eu digo o seguinte, em Cristo, como diz a sua palavra, nós somos mais do que vencedores. Jesus disse isso. Mas às vezes nós não entendemos o que é isso. E nós vivemos hoje um tempo em que alguns pregadores aí vendem um evangelho barato e chamam a teologia de teologia da prosperidade. Eu diria que essas pessoas nem entendem o que é prosperidade. Porque prosperidade de fato na vida não é simplesmente ter coisas. Porque o ter coisas, hoje você tem, amanhã você pode não ter. Mas não tem nada melhor do que você chegar a alcançar aquilo que ninguém pode tirar de você. Eu digo sempre isso, que as coisas difíceis são aquelas que ninguém pode tirar de nós. Mas aquilo que hoje a gente tem e amanhã pode não ter, essas coisas de fato elas nos dão momentos de alegria, de euforia, mas elas não nos fazem felizes. Se você lembrar hoje, um dos homens mais ricos do mundo, que a 8ª economia do mundo chegou a ser, Eike Batista, está aí agora com seus bens sendo penhorados, até os automóveis sendo tirados da sua casa pela justiça para pagar dívida. Esse homem que, vamos dizer assim, paparicado por toda a sociedade brasileira, por todos os meios importantes, pela televisão e por muita gente, hoje torna-se um leproso, ninguém quer chegar perto. Quem quer dizer que é amigo dele agora? Não é verdade? Antigamente, não, eu sou amigo dele, eu vou a uma festa na casa dele, faça uma festa lá hoje para ver quantas pessoas vão. Procure saber quem são os amigos desse homem. E aí a gente fica na reflexão, será que esse homem é feliz? Longe disso. Porque a nossa felicidade, meus irmãos, está em ter Jesus no nosso coração. Amém? Fora disso, você terá momentos de euforia, momentos de conquista, momentos de alegria, mas jamais o ser humano conseguirá ser feliz sem que tenha Jesus na sua vida. Mas infelizmente a maioria dos cristãos pensam que a vitória é um acidente, que é algo anormal. Não, não é algo anormal, é normal. Mas
Não é bem assim. A vitória é uma experiência que os filhos de Deus podem e devem desfrutar sempre. Sempre. E a vitória é quando você sabe de que o que você está fazendo, de que o que você está vivendo, de que as bênçãos ou as dificuldades, de que os problemas, as crises, as dores, as mágoas, de que Deus tem o controle absoluto sobre todas as situações. E se Deus tem um controle, você pode dizer: Senhor, amém, eu confio na tua vontade, eu sei que se estou passando por isso hoje, eu sei que é o melhor para a minha vida, e você confia nisso. É como você, por exemplo, vai fazer um procedimento cirúrgico. Você se entrega ali completamente na mão de médicos que às vezes você nem conhece. Não é verdade? Uma pessoa leva você... Eu fiz uma cirurgia de vesícula ano passado. Estava lá no hospital, chega o moço. O senhor quer ser o Eudes? Eu digo: sim, senhor. Está aqui, vista essa roupa aqui que eu estou lhe esperando. Aí eu vou lá, troco minha roupa, visto aquela bata, aquele negócio, né, que a gente não sabe se aquilo de fato veste alguém, né? Aí... senta aqui nessa maca ou se deite como o senhor quiser. Me leva para lá, passa para outro canto, entrega para outras pessoas, eu vou para lá. Daqui a pouco chegou a moça, chegou a sua vez, aí eu vou lá para a sala de cirurgia. Eles começam a conversar e tal. Eu disse que sou pastor. Ela tem algumas que eram evangélicas, começavam a conversar e não me lembro mais de nada. Entendeu? Não é assim? Você colocou a sua vida na mão de pessoas que você... Agora, você confia, né? Eu me lembro que a médica disse assim, a clínica disse: veja um médico da sua confiança e faça isso. Passamos uma luta grande com um casal de missionário nosso, trabalhava aqui na cidade de Cruzeta. O Veridiano e a irmã Jaqueline. A Jaqueline desenvolveu um problema dos rins. Um rim estava ruim, né? Por causa do trocadilho, né? Um rim estava ruim, daqui a pouco está tudo ruim, né? E aí o que acontece? Ela vai num médico, o médico disse: olha, um não presta mais, o outro a gente pode tentar recuperar. Aquilo a gente ficou aflito. Ela disse: pastor, ela ligou para nós: pastor, a gente precisa fazer a cirurgia para tirar esse rim que está já comprometido, não tem mais jeito e tal. E quanto é essa cirurgia? R$3.000. E que cirurgia barata é essa, né? R$3.000 para fazer uma cirurgia dessa? Tá. Bom, não tire o rim, não. Venha para cá. E aí mandamos fazer os exames, tudo aqui. Sabe o que a gente foi descobrir? Que ela não tinha nenhum rim ruim. E o que seria que iriam fazer com o rim dela que era bom? Você está entendendo? Não é verdade? Aí ela precisou fazer um tratamento? Precisou. Mas não tinha nenhum que não prestasse mais. Tinha um probleminha em um. O outro estava zerado. E ela hoje está com os dois funcionando a quase 100%, porque eu disse que o bom é uns 90%, 95%, né? Funcionando, e ela vive a vida normal, nunca fez hemodiálise, nunca fez nada, só um tratamento. E aí a gente, às vezes, não entende as coisas que a gente passa. A gente não compreende. Como filhos de Deus que nós somos, nós devemos entender que as nossas derrotas, as intempéries da vida, os problemas que nós passamos, elas são uma forma de Deus nos aperfeiçoar, de Deus tratar com a nossa vida, de Deus fazer-nos melhores pessoas, melhores crentes, melhores servos seus. E a gente vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado. Ou com você é diferente? Se não é diferente com você, na hora em que você passou pelos maiores apertos da sua vida, seja em que área for, na área emocional, seja na área do casamento, seja na finança, seja na saúde, nessas horas, você se ajoelhou mais para orar, você leu mais a palavra, você se pegou mais com Deus, você veio mais à igreja. Não é assim? Então, meus irmãos, como é bom passar por essas situações, porque como isso nos aperfeiçoa, como isso nos faz crescer, como isso nos faz entender quem nós somos e que dependemos de um Deus que nos ama. Porque agora nós somos servos de Deus, somos como escravos dele, mas nós somos escravos de alguém que nos ama e não escravo de um malfeitor, diferente das outras situações. Quando a pessoa não entregou a vida dele para Jesus, ele é escravo do pecado. Mas agora nós somos escravos do Senhor. E ele disse: não vos chamo mais de escravos, mas agora não chamo mais de servos, mas os chamo de irmãos, assim o Senhor. Ninguém gosta das derrotas. Não tem aqui ninguém que diga: é bom demais.
Por exemplo, o brasileiro gosta muito de futebol, não tem nenhum que diga, eu gosto muito quando meu time perde. Quando meu time perde é que eu vou comemorar. Não é isso, não existe. Eu tenho um amigo meu lá em Goianinha, que ele é torcedor do Vasco da Gama. Fez uma boa escolha, assim como eu também, né? Mas aí quando o Flamengo perde, sabe o que ele faz? Ele veste a camisa do Flamengo e sai na rua. Aí você não entende. Você não é vascaíno? Mas eu estou com essa camisa aqui em homenagem a ontem. Entendeu? Quer dizer, ninguém. A palavra derrota não é uma palavra que agrada. Derrota é algo que ninguém gosta, é frustrante, é triste, é desolador, é indesejável. Mas ninguém cresce, aprende sem os erros, sem os problemas, sem as dores. Ninguém conhece. Nós não podemos nos conhecer, conhecer as pessoas que estão à nossa volta, conhecer as pessoas com quem nós nos relacionamos, se nós não passarmos tempo com eles, se nós não tivermos algumas desavenças com eles, se nós não tivermos os nossos problemas. A vida é como, nesse sentido, como um casamento. A vida é como um casamento. O casal se conhece, e esse ano agora em janeiro, fiz 25 anos de casado, sem eu queria justificar. Tássia, minha esposa, ela é daqui de Parnamirim, cresceu e se criou todo o tempo na primeira igreja batista, né? Mas hoje ela já mora mais em Goianinha do que o tempo que ela morou em Parnamirim, que a gente já está casada há 25 anos, né? E aí ela hoje está pregando lá na igreja, por isso ela não está aqui com você, tá bom? Então, nós entendemos que nessa situação do casamento, há sempre uma adaptação. Mas quando a gente olha, quando a gente que tem mais tempo de casada, vai perceber que quanto mais tempo passa, melhor fica o relacionamento. Porque se conhece, porque aqueles probleminhas do início que foram sendo tratados, não existe mais. E as coisas há um crescimento nisso daí. Em todos os aspectos, em todas as áreas da vida, a derrota é sempre algo que não queremos. Seja em que relação for. Ninguém quer fazer um negócio para ter um prejuízo. Ninguém gosta, por exemplo, de chegar na empresa no dia de trabalho, amanhã você chega no trabalho e você ouve do seu encarregado, do seu chefe, olha, você, infelizmente, não precisa mais de você, se está demitido. É como se fosse uma derrota para você. Às vezes Deus tem coisa melhor para você, tem outro projeto para a sua vida, tem outras coisas. Eu lembro-me bem, uma das minhas ovelhas lá, eu estava namorando um rapaz, e chegou num certo momento da vida dela que aconteceu, sabe o quê? O rapaz acabou o namoro para namorar com outra menina. Ele não namorou, não foi namorando com a outra não. Mas ele disse claramente, vou acabar o namoro com você, porque eu estou gostando de fulano, eu vou namorar com ela. Já imaginou na cabeça dessa menina? Ela se sentiu o quê? Desprezada, sentiu, para baixo. Aí ela veio conversar comigo, disse, filho, agradece a Deus. Diz, Senhor, obrigado porque tu me livrou daquele homem. Senhor, obrigado porque tu tem coisa melhor para a minha vida. Senhor, obrigado porque tu sabes o que é melhor para a minha vida. Naquele momento que eu disse aquilo, ela não entendeu, mas depois ela disse, pastor, lembra daquele senhor disse, como eu disse, obrigado. Eu ia entrar num negócio tão difícil. Não é assim? Mas no momento, ninguém gosta. Ninguém gosta quando às vezes você chega para alguma pessoa e diz, você não sabe, você precisa fazer melhor, você é isso e aquilo. Outro dia eu cheguei para o menino lá, estavam tendo uma aula de violão lá na igreja. E eu olhei e vi o interesse do camarada. Não tinha muito interesse. E não era nenhum garoto, nenhum adolescente, já estava chegando aí aos 30 anos, querendo aprender a tocar violão. Aí eu olhei para ele e disse, sabe quando tu vai aprender a tocar violão? Ele olhou para mim assim, pensando que eu ia dizer outra coisa, eu disse, nunca. Ele disse, pastor, como é que você diz um negócio desse comigo? Eu disse, bom, depende agora do que você vai fazer com o que eu lhe disse. Então, muito mais importante do que o que dizem com você, do que o que fazem com você, muito mais importante é o que você vai fazer com isso. Eu disse, mostre para mim que você vai tocar violão. Mostre que você vai aprender. Essa é uma realidade da nossa vida. Quantas pessoas que um ato trágico da vida, quantas pessoas que aquela crise, quantas pessoas que aquela dor, quantas pessoas que aquela coisa que trouxe quase uma loucura na vida, trouxeram também um novo momento. E agora podem olhar para trás e dizer, se não fosse aquele negócio, se não fosse aquele acidente, aquela virada daquele carro, se não fosse aquele incêndio naquela serraria, se não fosse... Porque nós confiamos a nossa vida a um Deus que não vê hoje, mas Ele vê durante a eternidade, e Ele sabe quem nós seremos daqui 50 anos.
Mas o que nós precisamos dizer é: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero os teus planos para a minha vida. Senhor, o que tu queres para mim, eu quero. Senhor, eu quero estar no lugar que tu quiseres. Eu quero estar com quem tu quiseres. Senhor, eu quero estar fazendo o que tu quiseres que eu faça, porque eu confio no teu projeto para a minha vida. Porque apóstolo Tiago disse que quando nós pedimos e não recebemos, meus irmãos, é porque nós pedimos mal. E nós não sabemos nem orar. Às vezes a gente pede coisas que trazem desgraças para a nossa vida e Deus muitas vezes não nos atende. Derrotas são inevitáveis que elas venham. São inevitáveis, mas elas chegam. Nós nunca queremos, ninguém gosta, mas elas chegam. Isso acontece com todos nós, até com os filhos de Deus. Se você for olhar para a Bíblia, para a história de alguns homens da Bíblia, você vai ver que eles passaram crises, passaram dificuldades, passaram derrotas, e depois daquele momento eles foram outras pessoas. Lembra de Jó? E que dureza, hein? Quando eu leio o livro de Jó, já li algumas vezes o livro, já li assim, em ordem completa, né? Em ordem cronológica, já li de Jó. E meus irmãos, quando a gente lê o livro de Jó, e a gente olha para a vida daquele homem, e a gente vê que, pense numa tragédia, não é? Imagine você estar bem tranquilo, chega alguém e diz: teus filhos estavam todos lá comemorando, e veio um vendaval, um furacão, e derrubou a casa e morreram todos. Os animais estavam no campo, e daí acabou tudo. Mas como é que Jó finaliza o capítulo do livro? Ele diz assim: Senhor, os meus olhos te conheciam só de ouvir falar. Melhor, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque, meus irmãos, nós só conhecemos quem realmente são as pessoas que estão à nossa volta. Você só vai conhecer Deus melhor, quem é Deus na sua vida, a ação de Deus, o poder de Deus, se você tiver um relacionamento próximo e íntimo com Ele. Se você confiar sua vida a Ele. Se você disser assim: Senhor, eu quero o teu querer, a tua vontade. Quantas pessoas nós poderíamos lembrar da Bíblia? Davi. Quantas coisas que Davi passa. Davi foi o rei mais próspero. Embora Salomão seja conhecido por toda a prosperidade e pela sua sabedoria, mas toda a questão econômica do reino de Salomão, Davi preparou para isso. E aí nós vamos entender como que Deus vai trabalhando e vai aperfeiçoando a nossa vida. Vários servos de Deus experimentaram derrotas na sua vida, mas eles foram temporárias, pois foram aperfeiçoados e venceram as suas próprias fraquezas, os seus próprios momentos. Há momentos em nossa vida que até pensamos que o inimigo nos passa uma rasteira. Até pensamos que Deus nos esqueceu de nós. Até pensamos que Deus não olhou para nós naquele momento. Mas jamais isso vai acontecer, porque o nosso Deus, Ele não descansa, Ele não dorme, Ele não nos deixa só por nenhum momento. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida do apóstolo Paulo, um homem preparado na melhor da cultura de sua época do judaísmo para ser um dos principais líderes judeus. Aquele homem tem um encontro com Deus. Abaixo de Jesus, ninguém realizou a obra que o apóstolo Paulo fez, plantando novas igrejas pela Europa e pela Ásia, um homem de uma influência grandíssima. Intelectualmente mais preparado do que todos os outros. E espiritualmente nem se fala da sua vida e da sua relação com Deus. E aí ele ora: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E ele ora: Senhor. E ele ora por 3 vezes. E Deus responde a ele: Paulo, olha, eu não vou atender o seu pedido. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós estamos fortes, nós somos fracos. Mas quando nós somos fracos, aí nós somos fortes. Sabe aquela fraqueza que você tem? Sabe aquele problema que você carrega com ele, às vezes não consegue resolver? Sabe aquele seu jeito que você diz: eu não gosto disso? Sabe aquela coisa? É para você saber que você é fraco, que nós somos falhos.
que eu sou limitado e de que Deus é todo-poderoso. E é isso que nos faz voltar a Deus, botar o nosso joelho no chão, colocar a nossa vida de oração e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, cuide da minha vida, me sustente. Porque se não fossem as nossas falhas, se não fossem as nossas fraquezas, de quem que nós iríamos precisar? Quando o homem já consegue algumas coisas, ele já se acha, não é? Se acha, o camarada enricou, não precisa mais de ninguém. Quem é que nunca disse isso de alguém, ou nunca pensou isso de alguém? Ah, fulano agora está rico, não precisa mais de ninguém, tem tudo, tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem muito isso. Mas ninguém tem tanto para que não precise de Deus para ser de fato feliz. Feliz, porque só Jesus nos dá felicidade. Derrotas na nossa vida são oportunidades para que Deus possa agir em nós. Deus age, Deus usa isso. Isso não significa, meus irmãos, longe disso, não quer dizer que Deus queira nos ver sofrendo. Eu vou fazer ele sofrer, que é para ele aprender. Não, Deus não pensa dessa forma, porque Ele nos ama. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Se você e eu, que somos pais aqui, quando castigamos de alguma forma o nosso filho, nós fazemos isso porque nós gostamos de fazer? Nós fazemos isso porque isso nos traz bem, nos faz bem, nos traz realização? De forma nenhuma. Nós fazemos por amor, nós fazemos porque queremos o melhor dos nossos filhos. Com Deus não é diferente. Então Ele usa as nossas fraquezas, Ele usa as nossas derrotas temporárias para que Ele possa agir na nossa vida. Acontece que estamos fracos, nós buscamos mais a Deus, nós temos uma vida de oração maior, como reitero, e assim nós somos vitoriosos. Em muitas situações, a nossa prepotência, a nossa arrogância nos afastam da graça do eterno Deus e impedimos a ação de Deus em nossa vida. Porque quando nós achamos que não precisamos, nós não vamos buscar. Quando nós nos achamos que estamos completos de tudo, nós não estamos nem aí para o que está acontecendo. Meus irmãos, e ninguém fica numa situação de maior debilidade, fraqueza, assim, quando você está enfermo, quando você está doente. E aí é aquela coisa, qualquer remédio que alguém chegar e disser: olha, isso assim é bom, você vai e quer fazer. Isso assim é bom, você quer fazer. Porque você está ali muito debilitado. E espiritualmente nós precisamos passar por essas situações para que a gente possa crescer, aprender e ser fortalecido na nossa fé. É preciso ser um vaso quebrado para que Deus possa construir outro para a sua glória. É preciso que nós entendamos isso. Deus é quem constrói e Ele vai lá e refaz. E Ele reconstrói, e Ele reestrutura, Ele faz de nós pessoas transformadas. Todos nós aqui poderíamos olhar para trás e olhar para a nossa vida e dizer: ah, se não fosse Deus na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida, onde eu estaria nessa hora? Se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? Se não fosse eu ter entregue a minha vida a Jesus, Jesus ter me salvo, ter perdoado meus pecados, o que teria acontecido comigo? Onde eu estaria aqui? Como seria a minha vida? Será que eu estaria jogado na sarjeta? Será que alguém estaria numa calçada dessa de rua aí? Será que alguém estaria, sei lá, em tantos lugares, num presídio? Mas quantos livramentos o Senhor nos deu? E aí nós podemos entender que Ele é quem age na nossa vida. A vitória que Deus nos dá nas nossas derrotas. Quando nós olhamos para o texto bíblico lá daquela pescaria, volta os olhos para o texto, Lucas capítulo 5, versículo 5, ele diz: nós trabalhamos toda noite e nada apanhamos. Isso é um fracasso. Aqueles homens estavam se sentindo ali derrotados. Até mesmo os pescadores esportivos, né? Ou os pescadores temporários, eles vão lá para a praia pescar em algum lugar. Já imaginou o cara ficar 1, 2, 3 horas ali na praia querendo pescar e depois ele volta para casa e a mulher diz assim: pegasse alguma coisa? Não peguei nada. E ele volta tão feliz, ele volta tão radiante com essa conquista, não é? Claro que não. Então aqueles homens ali, eles estão amanhecendo o dia totalmente derrotados, para baixo mesmo, acabados. Ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Passamos a noite toda no mar e não pegamos nada. E o Senhor agora manda que a gente volte para a água. E o texto diz que eles já tinham lavado as redes, já tinham desistido disso. Depois de toda uma noite. Isso é fracasso, derrota.
Imagina alguém que trabalhou a noite toda e nada lucrou. Imagina alguém que está com a sua loja aberta o dia todo e não apurou nada. Imagina alguém que, bom, e aí você poderia imaginar muitas coisas para isso. Mas Deus é Senhor e Ele sabe todas as coisas. Você jamais esqueça-se disso. Se não aconteceu assim, se aconteceu assim, se não foi como você tinha programado, se foi isso, aquilo, confie no poder de Deus. É nas nossas fraquezas, são nesses momentos que Deus age. Quando nós não podemos fazer, é lá onde Deus vai e faz. Quando nossas forças se acabam, é lá onde Deus vai e renova. Quando nós não temos mais condição, Deus vai lá e manda alguém para nos ajudar. E assim, meus irmãos, nós podemos experimentar da presença, do poder, da ação de Deus. Ele dá a orientação certa. Ele fez isso. E muito mais que isso, Ele muda o rumo da vida daqueles homens. Ele diz, não, voltem lá. Voltem na água e lancem as redes. E ele disse, Senhor, nós não conseguimos nada, mas é o Senhor que está mandando, nós vamos voltar. Eles voltam e nós sabemos disso. Eles conseguem pegar muitos peixes. Eles agora pegam tantos peixes que eles pedem socorro, pedem auxílio, porque o barco já quer afundar de uma pescaria tão abençoada, como diz, a pesca maravilhosa. Eles experimentam ali do milagre do Senhor na vida deles naquele momento, mas eles experimentam também do milagre da transformação de vidas, porque Jesus disse para eles, de agora em diante, vocês não mais vão ficar nessa vida de pescar peixes, não, vocês vão ser homens que vão revolucionar esse mundo, vocês vão pescar pessoas. Jesus escolhe 12 homens. Desses 12, um ele perde. O traidor, Judas. 11. Depois um novamente é integrado ao grupo, aquele chamado Matias, para formar de fato os 12. Esses 12 homens, eles são responsáveis por nós hoje estarmos aqui e por nós termos conhecido Jesus, por nossa vida ter sido mudada também por Jesus, porque eles entenderam a missão que precisavam levar a palavra a todos os povos, que precisavam multiplicar e que precisavam avançar no reino de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Mas quantas derrotas que a igreja não passou, para que hoje os irmãos estejam aqui nesse lugar. Quantas noites de sono o pastor Micaías com mais alguns da sua equipe ministerial não passou. Quantas decisões difíceis a tomar, a partir de sair de lá do Parque Industrial, para vir aqui para esse novo endereço na BR, depois para mudar para esse endereço aqui ainda muito maior e muito melhor. Decisões difíceis, momentos difíceis. E durante esse momento, quantas derrotas, quantas pessoas que a gente perde. Mas o Senhor vai tratando, vai aperfeiçoando, vai trabalhando o nosso caráter, vai trabalhando o nosso ser e vai nos fazendo cada vez pessoas melhores para a sua glória. Deus quer usar as suas fraquezas, os momentos de derrota, para fazer de você uma pessoa melhor, para a glória dEle, para que vocês possam assim exaltar e glorificar o Senhor. Um grupo de homens derrotados, frustrados, desalentados, mas o Senhor veio e os abençoou e mudou a vida deles. E eles agora puderam sair da água com muitos peixes, porque eles, além de confiar, eles obedeceram aquilo que o Senhor tinha dito. Quais são as suas derrotas? Se você pudesse olhar para a sua vida, o que você poderia lembrar de que foi frustrante para você, foi triste para você, foi problemático para você? O que você poderia lembrar nessa situação? O que você poderia lembrar que você não queria passar novamente por aquilo? O que você poderia lembrar de que aquilo de fato foi muito triste para a minha vida, mas depois eu entendi que foi a mão de Deus que esteve ali me livrando disso, daquilo outro? Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos, Deus nos livra de coisas, Deus nos livra nas coisas, Deus nos livra do problema, Deus nos livra no problema. E aí, me traz à memória aqueles 3 meninos lá na Babilônia, Misael, Ananias e Azarias, os nomes judeus dele, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aí o que acontece? Eles são jogados na fornalha. Eles são jogados na fornalha por obedecer a Deus. Você conhece essa história, não quero me alongar nela. Deus não os livrou de entrar na fornalha. Eles entraram na fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. E às vezes nós passamos por situações para que a gente possa crescer e aprender. E quando a gente sai fortalecido. Amém?
a gente sai fortalecida. Quando Deus chega para Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra, Gênesis capítulo 12, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar distante, eu farei de você uma grande nação. E ele sai. E aí a história existe muitas coisas, mas quando Deus já deu a ele o filho dele, Isaque. Abraão com 100 anos de idade, tem um filho, filho da promessa, Isaque. Chega num certo ponto, o menino já grandinho, e Deus diz: agora você vai subir ao monte Moriá e você vai me oferecer esse filho em sacrifício. E Abraão diz: mas Senhor, e agora? Como é que vai ser? E o teu projeto? Não. Abraão não diz nada. Meus irmãos, Deus sabia que Abraão iria fazer aquilo. Deus sabia que Abraão iria subir ao monte. Dias de caminhada, pensando, refletindo, imagina a angústia dele. Mas a sua fé não foi abalada naquele momento. Ele vai lá entregar o menino em sacrifício. Quando ele vai fazer, Deus não permite. Mas Deus sabia, mas Abraão não sabia. Abraão, aquele homem que logo que sai do seu povo, e ele entra no Egito, capítulo 12 ainda de Gênesis, ele já mente, ele tem medo de morrer, mas ele saiu num ato de fé, entendendo que Deus faria dele uma grande nação, e aí ele mente com medo de ser morto pelo rei do Egito. Percebe como o homem é fraco? Mas essa não é a primeira vez, ele mente uma segunda vez. Deus livra ele lá, ele mente uma segunda vez, dizendo: Sara, tu diz que tu é minha irmã, não diz que tu é minha mulher não, porque tu é muito bonita, eles vão me matar para ficar com você. Meus irmãos, quando isso passa, Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é chamado de amigo de Deus, mas ele enfrentou muitas intempéries, muitos problemas para poder ser quem ele se tornou. Deus tem um projeto especial para a sua vida. Deus tem planos excelentes para a sua vida. Mas você precisa dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Você sabia que tem alguns crentes que são infelizes ainda? Pastor, como pode? Alguém é crente, entregou a vida para Jesus e é infeliz? Sabe por quê? Porque eles entregaram a vida para Jesus, mas a vida espiritual dele é só na periferia. Entendeu? Ele não está no centro da vontade de Deus. Ele sabe que pode ser útil no ministério da igreja. Ele sabe que precisa ganhar pessoas para Cristo. Ele sabe que precisa servir melhor ao Senhor. Mas ele diz: não, tá bom aqui mesmo. Eu vou domingo na igreja, assistir o culto, fica ali no cantinho, depois vou me embora. Não quero me envolver. Não, você gosta de se envolver na igreja, não é muito bom não. Que isso, que aquilo, que não sei o que lá. E esse ele se torna um crente infrutífero. E João 15 tem um texto terrível para quem não dá fruto. Se você não sabe, leia João 15. Deus chamou você para ser bênção no reino dele, para você ser feliz. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Quais são suas derrotas? Um vício ainda lhe consome? Você não consegue ainda se desprender de alguma coisa? Hoje em dia, os vícios virtuais, os vícios dessas redes sociais, os vícios por pornografia de internet, parece que são mais difíceis de tratar do que vício por alguma droga. Você está preso por alguma coisa dessa? Tem sido derrotado por isso na sua vida? Há algum pecado oculto na sua vida que você tem lutado contra isso e ainda continua persistindo nisso? O apóstolo João, em 1 João 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E sabe qual a analogia que eu faço quando eu olho para esse texto? O garoto chega em casa, o menino chega em casa da escola com aquela roupa toda suja num dia de chuva. E ele caiu no meio do caminho ainda, na lama. E ele chega em casa todo contente. E a mãe olha para aquela roupa. E a mãe bota lá no alvejante. E quando ela lava, aquela roupa está branca novamente, sem uma mancha. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, Ele limpa e nós nos tornamos puros. Porque isso é o sangue de Jesus vertido na cruz que nos purifica de todo pecado. Você luta contra alguma derrota familiar na sua vida?
algo que você tem entendido que é uma derrota na sua vida, mas Deus está querendo tratar isso para te dar uma vitória. Na vida profissional, você não conseguiu ainda se achar na vida profissional, já tentou fazer mais de 1000 coisas e não conseguiu ainda se estabelecer, e sente-se alguém, eu sou um derrotado. E às vezes, meus irmãos, não tem coisa pior para um homem. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e as mulheres precisam entender isso. Deus colocou a mulher na vida do homem como uma ajudadora. E da mesma forma que o irmão falou sobre Janaína, a esposa de Micaías, que eu também a conheço, tenho uma admiração por ela, pelo trabalho que ela faz com as crianças, né? É Tássia na minha vida. A gente trabalha junto no ministério, mas tem mulher que parece que bota o homem para baixo. O cara tá na pior, ele tá tentando, ele tá vendendo picolé na praia, ele tá não sei o que lá, ele tá, e a mulher chega em casa, tu é um derrotado. Aí o camarada às vezes vai embora. Mas sabe o que acontece? Ele tá vendendo picolé na praia. Estou falando isso que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, não precisa de uma especialização para isso. Aí encontra uma mulher que diz para ele: você é o melhor vendedor de picolé dessa praia aqui. Aí o cara se transforma num leão. Aí ele começa a achar que a mulher que ele tem em casa é um estorvo na vida dele. Isso serve para um como para outro. Também tem marido que diz: tu também não vai fazer nada da tua vida, tu não vai estudar, tu não vai não sei o que, tu não sei o que lá. Ajuda, faz junto, caminha, incentiva. E às vezes nós estamos vivendo essas derrotas no dia a dia. Deus tem projetos especiais para a sua vida, mas as derrotas que você enfrenta e as vitórias que você terá, elas iniciam quando você entrega a sua vida para Jesus. Você diz: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, sejas o Senhor da minha vida, sejas o mestre, o dono, e eu quero ser teu servo. E o servo não tem vontade própria, ele vive para o seu Senhor, mas é um Senhor que nos ama e quer melhor para nós. Quais são as derrotas? Há algo que há muito tempo você quer, mas você não consegue, você sente-se derrotado por isso. Quais são as coisas que têm frustrado você? Procura entender a vontade de Deus diante dessa situação, porque Deus tem projetos especiais. Deus é poderoso para transformar as nossas derrotas em lindas vitórias. O nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. O nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E esse choro e essa noite, esse tempo aí não é o nosso tempo do relógio, o Cronos, é o Kairos, o tempo de Deus. Às vezes essa noite para uns dura anos, porque é a noite do tratamento, do aperfeiçoamento, de você reconhecer que Deus é o Senhor. E Deus passa um tempão tratando sua vida, até que você seja tratado. E aí você acorda do sono e a alegria vem, porque Deus está tratando na nossa vida. Deus é o Senhor. Queridos irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: levemos nossas derrotas ao Senhor. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, entrega a tua vida a Jesus hoje. O salmista Davi, no Salmo 37, tem um salmo que eu acho fantástico, que eu ouço desde a minha infância. Se você sabe, diga junto comigo. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. As nossas preocupações, as nossas ansiedades, elas são na maioria das vezes com coisas. A gente se preocupa se amanhã vai estar empregado, se amanhã vai ter isso, se amanhã vai ter aquilo. Mas o Senhor Jesus disse lá no Salmo, lá no Sermão do Monte, Ele disse que cuida muito bem das aves do céu, dos lírios do campo, quanto mais não cuidaria de nós, de mim e de você, que somos seres especiais para eles. Para Ele, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos ama, Deus ama você. Não pense que você é menos importante do que qualquer outra pessoa. Deus ama você, e Ele faz de tudo para estar perto de você. Levemos nossas derrotas ao Senhor, entreguemos a nossa vida a Ele, e pela sua graça Ele transformará em vitória as nossas derrotas. Você só precisa depender de Deus.
Você só precisa confiar em Deus, saber que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador e que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele ama você. Entregue sua vida ao Senhor, comece a viver os projetos de Deus, comece a querer aquilo que Deus quer para a sua vida e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Curva sua cabeça para a gente orar. Curva sua cabeça. Coloca diante de Deus aquilo que Deus falou no seu coração nessa noite. Eu não sei o que Deus falou para você. Mas eu sei que Ele falou no seu coração. E se você entendeu a palavra, e se você entendeu o que Deus está falando do seu coração nessa noite, e você ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, entregue sua vida ao Senhor nessa noite. Se você nessa noite está tomando a decisão de entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, o Senhor me receba como teu filho, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que você faça um sinal para mim, que eu quero orar com você nessa noite. Se você está aqui, é um dos convidados aqui da igreja, e veio aqui porque está buscando Deus, e você ouviu a voz de Deus no seu coração nessa noite, e você quer entregar a tua vida ao Senhor, faça um sinal erguendo sua mão, se você quer entregar a tua vida a Jesus. Eu quero orar com você. Você tem que dizer assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Eu quero que o Senhor encaminhe os meus projetos. Senhor, eu quero que o Senhor encaminhe a minha vida familiar, a minha vida profissional, que o Senhor cuide da minha vida. Eu quero orar com você. Você precisa tomar uma decisão por Jesus. Dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu recebo o Senhor. Senhor, eu quero te receber como meu Senhor, como meu Pai. Se nessa noite você tomou essa decisão, eu quero pedir que você faça um sinal para mim. Eu quero orar com você. Alguém? Alguém? Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Eu estou vendo ali. Alguém mais que quer tomar essa decisão por Jesus? Lá atrás, amém. Deus te abençoe, meu querido. Estou vendo ali. Mais alguém que quer tomar essa decisão por Jesus? Mais alguém? Entendeu que Deus quer te dar uma nova vida? Eu não estou dizendo aqui para você, como dizem alguns pregadores de hoje em dia, desse evangelho que não salva, diz assim: ah, seus problemas acabaram. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que as suas lutas irão acontecer, mas Jesus é o Senhor da sua vida. Eu estou dizendo para você que em todas as coisas Deus irá continuar cuidando, conduzindo sua vida, e que você terá a vitória. A gente pode até perder algumas guerras, mas a gente não perde a batalha, porque o Senhor, nosso Senhor, esse já está ganho. Ele disse que nós somos mais que vencedores. Mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor? Mais alguém? Se você sentiu Deus falando do seu coração, é porque o Espírito Santo de Deus está constrangendo você, está falando com você. E aí você fica com dúvida. O autor aos Hebreus diz que o amor lança fora o medo. Não tenha medo, entrega tua vida ao Senhor. Repetindo o Salmo, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu queria fazer uma outra pergunta a você. E essa é para nós que já somos servos de Deus, que já entregamos a nossa vida ao Senhor. Você está enfrentando algum momento de luta, de dificuldade na sua vida, e que você não está entendendo ainda o que Deus está fazendo? Essa é uma pergunta talvez mais difícil. Você está enfrentando alguma luta e que você está se sentindo assim para baixo, está se sentindo muito mal e não entendeu ainda aquilo que Deus está agindo, está fazendo na sua vida, mas você quer dizer assim: Senhor, eu confio de que essa crise que eu estou passando, Senhor, eu confio que esse problema que eu estou passando, Senhor, eu confio que essa derrota temporária que eu estou vivendo, isso se manifestará em glória para o Senhor, na minha vitória que eu conseguirei nesse problema que eu estou passando. Se você crê nisso, vou pedir que você fique de pé no lugar que você está. Se você está enfrentando alguma luta nesse sentido, mas você confia de que Deus é o Senhor, amém, amém, pode ficar de pé, amém. Você confia de que Deus é o Senhor e que Ele está trabalhando na sua vida, e que Ele vai te dar conquista, não para a sua glória, não simplesmente para o seu bem-estar, não seja egoísta, mas para a glória de Deus, amém? Para a glória dEle, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E eu queria convidar o pastor Micaías aqui à frente.
e convidar essas duas pessoas que nessa noite fizeram a decisão por Jesus, de iniciar a partir de hoje uma nova caminhada. Eu vou convidar você a vir aqui à frente para a gente orar com você. Pode vir aqui à frente. Teve uma pessoa ali, teve outra pessoa aqui, e as pessoas vão te receber aqui, e elas vão acolher você, e vão receber e vão encaminhar. Eles têm um presente para você. Vem cá, meu querido. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido. O pastor Micaías está descendo para abraçar vocês. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Sejam bem-vindos à família de Deus. Deus tem um plano especial para a vida de vocês. Eu queria orar também por todos vocês que ficaram em pé, dizendo: Senhor, essa derrota temporária que eu estou passando, isso redundará em glória para o teu nome. E o seu nome será glorificado, porque isso vai passar. E eu vou vencer essa dificuldade. Eu vou vencer. E nós vamos ser aperfeiçoados